Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante que eu já venho pensando há bastante tempo e que hoje, então, eu quero trazer para vocês. O assunto de hoje, então, é sobre a gente poder olhar para as nossas coisas, para a nossa vida e admirar e reconhecer que a gente tem uma vida boa. Aqui eu poderia falar então que esse assunto é sobre gratidão, mas vai além disso. Gratidão é uma palavra que está sendo bem falada ultimamente e eu acredito que justamente pelo fato de estarmos em casa e estarmos nos deparando então com algumas coisas que até então a gente não percebia. Bom, mas então eu vou entrar direto ao assunto e já fazem umas 3 semanas mais ou menos que eu conversei com uma amiga e ela estava falando como muitas vezes ela se sentia inferior a algumas pessoas ou algumas realizações da vida de outras pessoas e o Instagram então acaba contribuindo bastante para isso, para a gente olhar as publicações tanto de viagem quanto da casa, da vida em si das pessoas e a gente olhar para nós e parecer aparentemente que não temos nada ou que não fazemos nada de diferente ou que as nossas casas não são tão bonitas assim. Então eu tava conversando com essa amiga e a gente tava falando o quanto isso é ruim, a gente olhar para a vida dos outros com essa inveja, né? Invejar e querer estar ou querer ter ou querer fazer aquilo que essa pessoa está fazendo e mais ainda olhar para as nossas vidas e não conseguir enxergar nada de bom. Aí esse final de semana então eu estava aqui em casa, tinha organizado a casa e aí eu olhei para minha sala de estar e tava batendo um sol assim aqui dentro de casa e eu olhei e pensei, nossa, que bonita que é a minha sala de estar, que bonita que é a minha casa, porque por alguns momentos eu olho no Instagram e vejo a casa das outras pessoas, que na maioria das vezes, né, são casas com móveis sob medidas, são casas feitas por arquitetos, e eu fico pensando que eu queria, né, principalmente agora nesse período que eu tô mais por casa, eu fico pensando que eu queria ter algumas coisas, fazer algo diferente aqui em casa. E aí eu acabo então me pegando, né, nessa ideia de que, bom, eu queria ter uma casa assim, 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 e não tem. Só que nesse dia que eu olhei pra minha sala, eu consegui perceber que a minha casa é uma casa muito bonita sim. Por quê? Pelo simples fato, ou pelo grande fato, de que cada móvel que tem aqui na minha sala, principalmente, conta uma história. Eu posso contar uma história de todos os móveis que eu tenho aqui. E a partir disso, então, eu percebi que, na verdade, eu amo muito a minha casa, eu amo muitas coisas que eu tenho, porque foram coisas que eu fui construindo ao longo do tempo. Então não é aquela coisa de que o arquiteto vai lá e vai construir uma casa porque tá na moda aquele formato, ou porque a tendência é usar aquela pedra, ou porque a tendência é usar aquela paleta de cores. Então a minha casa, ela vai além disso, né? E isso pra mim faz muito sentido e traz muito significado. E a partir dessa publicação no meu Instagram, então, uma pessoa que me segue veio e disse, Marcela, eu me identifico muito com esse teu pensamento, de que muitas vezes essas casas projetadas, elas acabam não tendo muita história por trás, né? Os objetos acabam não tendo muitos significados. Eles são apenas montados e colocados ali para ficarem bonitos ou práticos, mas não tem uma história por trás. E a partir dessa mensagem enviada, então, por essa pessoa, eu comecei a pensar outras coisas a partir desse assunto. E eu ainda comentei com ela, eu quero gravar um vídeo no YouTube sobre isso, sobre essa reflexão de que a gente precisa olhar para as nossas coisas e valorizar o que a gente tem. Lá em Salmos, no capítulo 98, a gente tem exatamente essa referência de gratidão, né? De sermos gratos e de valorizarmos aquilo que temos. E que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançarão a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Então esse salmo, ele fala exatamente o quanto devemos ser gratos, o quanto devemos valorizar o que temos, aquilo que Deus tem nos dado. Muitas pessoas acabam, e eu por vezes também acabo fazendo isso, olhando para a vida dos outros e a partir desse olhar menosprezar as nossas próprias vidas. E hoje eu quero falar exatamente isso com vocês, contigo que está me assistindo. Se algum momento você olhou para sua vida e percebeu que não tinha tudo aquilo que precisava, ou não tinha tudo aquilo que gostaria,
ou não tinha tudo aquilo que outras pessoas têm, eu peço que você pare, faça uma reflexão, olhe a sua volta, olhe a sua casa, sua família, a sua vida e valorize os pequenos detalhes. Valorize se você tem um emprego, valorize se você tem uma casa, valorize se você tem uma família. Pode ser que não seja o melhor emprego, a melhor casa, a melhor família, mas você tem tudo isso. Então, assim, que a gente possa pegar essas pequenas coisas, que na verdade são grandes coisas, e olhar com um olhar de afeto, com um olhar de acolhimento, de amor, e que a gente consiga reconhecer que temos muito, talvez mais até do que a gente precise. E com isso, então, quando a gente olha com mais amor para as nossas vidas, se torna mais fácil da gente ser grato, reconhecer, exaltar o nome de Deus, valorizar aquilo que Ele tem nos dado. Hoje mesmo eu também estava orando a Deus e estava falando isso, né? Agradecendo porque tantas coisas legais, tantas coisas boas aconteceram já na minha vida, coisas que eu nem imaginava que poderiam acontecer. E Deus então agiu de graça, misericórdia e concedeu tantas coisas legais para mim. Então, quando eu me pego olhando para a vida das pessoas e menosprezando a minha, eu tento fazer logo seguida fazer o caminho contrário e pensar, não, eu tenho tantas coisas legais, eu preciso valorizar isso. E foi exatamente isso que possibilitou então eu olhar para minha sala e valorizar cada pedacinho, cada coisinha, cada móvel, cada objeto dessa sala. Depois eu olhei para o corredor, né, vi as fotos que eu tenho na parede. Tudo isso tem história. Então isso para mim faz muito sentido, traz muito significado e isso para mim é o que importa. Eu desejo do fundo do coração ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam ele, compartilhem com outras pessoas que precisam ouvir essa reflexão e que possamos então aumentar o número de inscritos nesse canal com a tua inscrição. Muito obrigada, gente, e até a próxima!